Na aula anterior, nós vimos o campo quântico, noções sobre, aliás, sobre uma introdução no campo quântico, uma introdução bastante geral. Este vídeo nós vamos continuar ainda com o campo quântico, mas agora já entrando em algumas definições mais específicas. E para que no próximo vídeo nós vamos estudar o campo quântico na realidade humana. Essa sequência ela é necessária para a compreensão efetiva do nosso assunto. Tudo é vibração. A base última do tecido do universo é vibração. Esta afirmação pode ser feita com base em 3 fundamentos teóricos que sustentam isso. O primeiro fundamento é o princípio da complementaridade de Niels Bohr, por meio do qual compreende-se que a nossa realidade transcorre em 2 diferentes planos, transcorre concomitantemente em 2 mundos diferentes. Um mundo material corpuscular, visível, dentro do espaço-tempo, e um outro mundo ondulatório quântico invisível. Você há de lembrar disso, porque nós já falamos bastante sobre isso. Este é o primeiro fundamento que diz que o substrato da nossa realidade é vibração. Porém, lembre-se, não se trata de vibração eletromagnética. É um outro tipo de vibração, ontologicamente diferente. O segundo fundamento é o que nós chamamos a onda guia de Broglie, que foi teorizada por Louis de Broglie, Prêmio Nobel de Física, físico francês. Segundo essa teoria de Broglie, tudo que existe, tudo que tem massa, tudo que tem estrutura, é acompanhado de uma onda, que ele chamou de onda guia. E esta onda contém as instruções para a partícula e as coisas se comportarem fenomenicamente. O terceiro fundamento que nos autoriza a afirmar que tudo é vibração é a teoria das cordas, que a última palavra, a ciência de ponta, é uma coisa que a gente ainda nem sabe o que é isso. A gente não tem a sua canônica pronta ainda. Teoria das cordas, onde o substrato último do universo não é partícula, é vibração. Cordas vibrantes. Segundo a teoria das cordas, e isso é fundamentado por equações pesadas, de acordo com a vibração das cordas, criam-se propriedades diferentes. Se nós temos uma corda vibrante com uma determinada frequência, então nós temos uma partícula, por exemplo, um elétron. Se a frequência é diferente, se ela vibra de uma forma diferente, nós temos uma outra partícula, por exemplo, próton, e assim por diante. Então, o que faz as coisas serem o que elas são, o que dá propriedade à estrutura material, o que dá a massa, a carga elétrica, o spin para as partículas, são as vibrações. Essas vibrações ontológicas, transcendentes e metafísicas, que são as vibrações que os místicos sempre falam. Você tem que ter boas vibrações. São exatamente essas vibrações, que não são eletromagnéticas. E ainda, para fundamentar essa nossa afirmação de que
a realidade última e vibração, nós temos o quantum, né? A gente sabe que a realidade é feita de quantum, aquela energia mínima, que é a menor energia do universo. A realidade física, material, cósmica, é feita com os quantum. E o quantum, ele tem uma medida que é dada em vibrações também. Lembra? A constante a energia do quantum é igual a H, que é uma constante, vezes F, que é a vibração da partícula. Então, o quantum também é vibração. Entra vibração no seu componente. A realidade é vibração. Nós somos vibração. As pedras são vibrações. Os animais, tudo que existe são vibrações. Para você entender aqui o que nós vamos falar, para você entender bem o que é um campo quântico, porque isso vai ter uma consequência fantástica quando a gente estudar a realidade humana. Nós temos que entender a ideia de onda estacionária, correto? Uma onda, quando se forma, ela se propaga, ela ocupa todos os espaços e ela é eterna, ela não morre nunca. Pode passar bilhões de anos, as ondas elas vão ficando, vão sendo absorvidas e vão tendo uma intensidade fraca, mas elas são eternas. Ondas não morrem. Essas são as ondas que se propagam. Existem ondas paradas, ondas que ficam vibrando e não se propagam. São ondas confinadas no espaço. Essas são ondas estacionárias. Aqui no nosso caso, para a ideia de campo quântico, é importante a gente compreender o que é uma onda estacionária. Uma corda de violão, por exemplo, é uma corda presa, né, numa ponta e na outra. Então você bate no violão, aquilo vibra. E a vibração não sai do violão, fica ali. Então são ondas confinadas num determinado espaço. Isso chama-se onda estacionária. E todos os grandes conceitos da física quântica, quando se referiram à realidade ondulatória, que é a realidade quântica, a ideia de campo quântico refere-se a ondas estacionárias, né? Niels Bohr teorizou que existe um outro mundo ondulatório. Nesse outro mundo ondulatório, as partículas não têm massa, são ondas. São ondas. Schrödinger, né? Schrödinger, quando escreveu a sua famosa equação para descobrir a função de onda do objeto quântico, no caso aqui era o elétron, ele tinha em mente também que aquela coisa que ele calculou é uma onda estacionária, de acordo com a teorização dada por Niels Bohr em 1913 e dada por Louis de Broglie em 1924 também. Então, a ideia que nós temos aqui para chegar no campo quântico é a ideia de onda estacionária, vibrações dentro de um espaço. E esse espaço envolve os corpos, envolve as partículas, envolve o nosso organismo, envolve a nossa célula, envolve os nossos órgãos, tudo tem esse espaço. E dentro desse espaço tem vibrações. E nós vamos ver que é o campo quântico. Tudo tem o seu campo quântico. Absolutamente tudo. Processos, lugares, coisas e pessoas. Agora, certamente, você deve ter em mente aquilo que os místicos falam, né, de corpo vital, corpo astral e por aí afora. Obviamente que física quântica não fala nada disso, mas o fundamento é o mesmo. Quando se fala em corpo vital, que é um corpo sutil, tem-se a ideia também de um âmbito confinado, né?
envolto das estruturas corpóreas. Corpo astral também é uma coisa confinada, onde a pessoa vive na forma de ser campo aí, que não tem nada a ver com física quântica. Mas a ideia de campo vital e corpo astral podem ser ilustradas com a ideia de campo quântico, com a ideia de espaço confinado, onde tem onda estacionária ali dentro. Um pequeno resumo, né? Nós temos uma onda estacionária. Esta onda delimita um espaço. Pode ser um espaço grande, um espaço menor. Então, delimita uma região, né, ontológica, não é uma região física. A teoria quântica de campo, segundo o formalismo dela, diz que as partículas existem num campo, dentro de um campo, que é o campo quântico. Teoria quântica de campos. Tem o campo da força eletromagnética, tem o campo da força forte, tem o campo das interações fracas e das interações gravitacionais. A ideia de campo quântico é também a ideia de um espaço, uma região ontológica, envolvendo as coisas, envolvendo nós, inclusive. Nós também temos esse campo. E quando nós falamos em onda estacionária, é a mesma coisa. É onda dentro de um campo. E segundo Niels Bohr, nós existimos também na forma de onda. Então aqui, onda estacionária, onda de Broglie e campo quântico estão linkados. São conceitos que estão linkados, que estão amarrados um no outro. Daí porque, que esta é a nossa postulação, o campo quântico é cheio de vibração. Porque as partículas mensageiras, cada campo quântico tem uma partícula mensageira, né? Por exemplo, o fóton é a partícula portadora de força, partícula mensageira do campo eletromagnético, né? O gluon, por exemplo, é uma partícula mensageira portadora da força forte. O graviton é a partícula mensageira da força gravitacional. O bóson W, positivo, negativo, é partícula mensageira do campo quântico da força fraca. Nós trabalhamos com esta tese, que o campo quântico é cheio de vibrações. Então, segundo a teoria das cordas, a qualidade das coisas são determinadas pelas suas respectivas vibrações do campo quântico. Vamos pegar o elétron. O elétron tem uma determinada massa. Isso corresponde a uma determinada vibração do seu campo quântico. Tem uma determinada carga elétrica. Isso vai corresponder a uma determinada vibração do seu campo quântico. Então, para cada qualidade, existe uma respectiva vibração no campo quântico. Então, no caso da realidade humana, as qualidades psíquicas que nós temos, as qualidades intelectuais, correspondem a uma respectiva vibração no campo quântico. Depois nós vamos ver que psiquismo humano e vibrações do campo estão amarrados, se correspondem. As vibrações que estão, isso é importante. Você vai saber por que é importante loguinho. Compreenda bem isso. As vibrações que estão no campo quântico de uma coisa dialogam com as estruturas materiais da coisa. As estruturas internas de uma molécula, as estruturas internas de um órgão, as estruturas internas de uma pedra estão em relação direta e constante, dialogando com as vibrações do campo quântico da pedra, do campo quântico dos órgãos e assim por diante. Essas vibrações estão na onda guia, aquela onda guia de Louis de Broglie, por isso que é chamado guia. Segundo Louis de Broglie, a trajetória de um elétron na sua respectiva órbita dentro de um átomo
que são várias órbitas, elas são... O elétron ali é guiado e conduzido pela sua respectiva onda. Então a onda tem uma estrutura informacional, ela informa, a onda guia, as vibrações informam as estruturas como elas têm que se conduzir, como elas têm que se comportar. Tem uma estrutura informacional. A conclusão é essa, que as vibrações do campo transferem informações para as coisas, saber se comportar. Então nós temos muito comportamentos psíquicos envolvendo emoções, reações, envolvendo atitudes, comportamentos que são determinadas pelas vibrações do nosso campo quântico. O nosso psiquismo, ele depende das nossas vibrações do campo. Eu gosto de falar que tudo tem psiquismo. Não só seres humanos, mas seres animais e também seres vegetais e também seres minerais. Então, o elétron tem um psiquismo, a molécula tem um psiquismo. Então, o que é psiquismo da pedra? O que é psiquismo da matéria do livro? É o modo como esta matéria se comporta fenomenicamente, através de processos químicos, através de processos elétricos, através de processos térmicos. Essas características formam o psiquismo das coisas. Na realidade humana, quando se fala em psiquismo, a gente inclui emoções, intelecções, memórias, intuições, raciocínios e por aí afora. Eu vou fazer uma distinção aqui porque a ideia de campo começou na primeira metade do século XIX e na segunda metade com Faraday e Maxwell, né? Porque você tem uma carga elétrica e uma carga elétrica, quando você pega um outro carga carregada, elas atuam. Se for carga do mesmo sinal, elas se repelem. Se forem cargas de sinais diferentes, elas se atraem. Então tem uma força que repele e tem outra força que atrai. As coisas magnéticas também... Isso era novo. O que é? Uma coisa fantasma? É uma ação à distância? Aí surgiu a ideia de campo, né? Então Faraday intuiu as linhas de força. Então você tem aqui uma partícula aqui, que nem uma cabeleira, esses campos, cada linha dessa é portadora da força do campo. Isso era uma imagem só, isso não existe na realidade, mas foi um modelo que funcionou muito bem. Maxwell também desenvolveu as suas 4 famosas equações com base nas linhas de forças de Faraday. Já na teoria quântica de campos, não existe linhas de força. A força não se desloca através de linhas, mas através de partículas. Então, teoria quântica de campo não tem linhas, tem partículas. São as partículas que transmitem as forças. Essas partículas que transmitem forças são chamadas de bósons. E as outras que não transmitem força, por exemplo, como próton, nêutron, elétron, são chamadas de férmions, que são partículas que fazem a estrutura das coisas. Aqui agora vem algo fantástico e que vai ter uma repercussão grande daqui para frente. Nos aceleradores de partículas, quando as partículas colidem em alta velocidade, elas não se tocam. Na colisão de partículas, nos aceleradores, elas não se tocam. Elas se tocam através das suas energias ou das suas vibrações. Tá certo? Isso vale para a realidade humana. Nós vamos ver. As pessoas não se tocam. Antes de elas se tocarem, corpo com corpo, elas já se tocaram através das vibrações dos seus campos. Nós vamos estudar isso aí. Então, nós nos relacionamos com as outras pessoas, com os lugares, com os objetos, com os acontecimentos,
através de vibrações que estão no nosso campo quântico. E o mecanismo disso chama-se ressonância, que nós vamos ver também. A exemplo do campo quântico, das vibrações estacionárias, né, das ondas estacionárias, que são coisas importantes que nós acabamos de ver, eu queria destacar aqui duas coisas importantes que você tem que compreender, outras duas. Eu falo muito em psiquismo, então vamos compreender bem o que é esse psiquismo. E vamos entender também o que é ressonância. Nós somos estruturas vibrantes. Cada célula do nosso corpo tem uma vibração. Dentro da célula, cada organela tem a sua vibração. Cada órgão tem a sua vibração. O nosso organismo completo, o nosso ser, temos uma vibração também. E na verdade, então, dentro do campo quântico nosso, existem trilhões de vibrações. As famosas harmônicas, as ondas harmônicas, que nós estudamos em epigenética, importantíssima para entender os processos de cura, as ondas harmônicas. Mas nós já falamos um pouco e vamos falar mais nesse curso. O nosso psiquismo depende das vibrações que estão no nosso campo quântico. E também as vibrações do nosso que estão no campo quântico podem serem afetadas pelo nosso psiquismo. A coisa é uma circularidade. As ondas, as vibrações do campo quântico afetam o nosso psiquismo e, concomitantemente, o nosso psiquismo afeta as vibrações do campo quântico. É uma interatividade. Cada condição psíquica, por exemplo, emoções diferentes, comportamentos de medo, de coragem, de ansiedade, de ódio, de amor, de saudade, de dúvida, qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de emoção, de sentimento, corresponde a uma respectiva vibração no campo quântico. As coisas estão amarradinhas. E cada comportamento diferente, né, do nosso psiquismo corresponde a uma frequência diferente no campo quântico. Percebeu? Se nós tivéssemos uma tecnologia avançada hoje, isso é possível, vai ser possível no futuro. Por exemplo, um equipamento capaz de medir as vibrações que estão no nosso campo quântico, a gente saberia qual é o nosso psiquismo. Porque o retrato do nosso psiquismo são as vibrações que estão no campo quântico. No futuro, eu tenho acentuado bastante isso nos cursos de epigenética quântica que eu ministro, né, no processo da cura. Essas máquinas vão ser fantásticas na hora de fazer um diagnóstico, né? Você põe aqui. Hoje não existe ainda, por causa da bendita descoerência quântica, né? Os equipamentos hoje com base de silício e com base de circuitos com campo eletromagnético produz a descoerência do objeto quântico. Então vaza a informação e ele passa para a sua condição corpuscular. Eu quero alertar aqui, não tem nada quântico hoje. Esses aparelhos que anunciam aí são tudo eletromagnético. Veja bem, eu não estou dizendo que esses aparelhos não curam, não. Curam. Porque ainda dentro do eletromagnetismo, nós temos muitas coisas para serem descobertas no campo da cura. O eletromagnetismo ainda tem muitas coisas para dizer sobre o processo de cura de doenças. Mas não é quântico. Não é verdade que é quântico. Não tem aparelho, nós não temos uma liga capaz de manter a coerência do objeto quântico, a informação. Porque ela se desfaz quando ela entra quando um objeto quântico interage com campos eletromagnéticos, entra em descoerência quântica. Então, nós temos você com a sua vibração, uma outra pessoa com a vibração dela.
Ocorre que essas pessoas, em determinados aspectos, têm a mesma vibração do campo sobre um determinado aspecto, sobre uma determinada experiência, sobre um determinado comportamento psíquico. As duas vibrações são idênticas, parecidas, né? Então, quando essas pessoas se encontram, o que vai haver? Ressonância. As duas vibrações vão entrar em estado de superposição. Lembra a física do 2º grau lá, do 3º ano? Ressonância no campo quântico. Ora, quando ocorre ressonância, o que acontece? Aumenta a amplitude da onda ressonante. Amplitude é potência. Quando isso acontece, nós somatizamos. O encontro daquelas duas pessoas, né, que têm as qualidades iguais, o psiquismo igual, por causa da ressonância e por causa da potencialização, vão somatizar. Um vai sentir alegria, um vai sentir prazer, ou vai sentir, sei lá, outra coisa. Então, nós somatizamos por causa do aumento da amplitude de onda. Essas coisas todas explicam, por exemplo, as empatias que a gente tem, né? Pessoa que nunca conheceu, no primeiro encontro, a gente já tem uma simpatia ou uma antipatia, se as frequências forem dissonantes. Aí não faz ressonância. Só faz ressonância com frequências. Explica também a alma gêmea, por que tem pessoas que parece que são casadas. Fecha. Isso aí explica muita coisa da realidade humana. Eu gosto de falar muito, porque quando nós entramos na área do campo quântico, este assunto fica muito rico, é muito fecundo, este assunto fica muito elucidador, ilustrativo, aplicado à nossa estrutura orgânica, né? Porque cada estrutura tem o seu campo quântico vibrando. Essas estruturas que estão dentro do nosso corpo, desde a microestrutura até as macros, elas vibram e irradiam, né? Irradiam. Dentro aqui, isso irradiam. E aí formam ressonância uma estrutura com a outra. Dependendo, se essas vibrações dos nossos órgãos, por exemplo, do nosso fígado, do nosso rim, dos nossos ossos, das nossas células, se essas vibrações produzem ressonância com aumento de amplitude, nós temos saúde, porque nós potencializamos, nós temos saúde. Agora, se tem alguma coisa que não está funcionando lá dentro, uma infecção, uma fratura, uma endemia qualquer, aquela respectiva estrutura não vai vibrar, olha só, na vibração da saúde, naquela vibração que o universo ajustou para vibrar quando a pessoa está com saúde. Vai ter uma outra vibração. E essa outra vibração não vai fazer ressonância com as outras estruturas, vai dar dissonância. Aí vai dar um desequilíbrio molecular estrutural e nós temos doença. Saúde, vibrações harmônicas. Doença, vibrações dissonantes. Nos aceleradores de partícula, quando as partículas colidem, elas trocam energia. Dependendo das características, das propriedades, das partículas que colidem, uma fica com mais energia da outra ou vice-versa. O que é certo é que nos encontros das partículas, uma fica com a energia da outra. Isso no mundo, só que depois, em algum microsegundo, ela já libera essa partícula que ficou, já libera para o universo. Eu quero que você compreenda isso. Na realidade humana também ocorre isso. Nos encontros entre as pessoas são igual às partículas. Lembra do princípio da simetria, né? As leis que regem o mundo das partículas regem também o mundo dos humanos.
Nos nossos encontros também nós deixamos a nossa energia, a nossa vibração com a outra pessoa e levamos a energia dessa pessoa conosco.